Hoje vamos falar sobre a fé salvífica, ok? A fé salvífica. E vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11, versículo 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. Talvez esse é um dos temas mais discutidos na fé cristã, né? na vida cristã. O que de fato é fé? Como podemos crer, se aquilo é prova de fé ou não? Enfim, é o que nós veremos hoje, sobre a fé salvífica. Vamos então olhar para Hebreus 11, 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é daquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra, a compreendermos este texto, essa doutrina da nossa confissão de fé. Ó Pai, aplique em nossos corações tudo o que aprendemos aqui para que tenhamos mais fé, na verdade, que nós possamos depositar a nossa fé naquilo que merece a nossa fé. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a confiar mais em Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, de Hebreus 11, ele é um texto que vai falar justamente sobre o que é a fé e o que as pessoas, Hebreus 11 em diante, até o final do capítulo 11, fala justamente sobre heróis, pessoas que viveram no passado, principalmente no Antigo Testamento, que viveram a sua vida por meio da fé e que por meio da fé essas pessoas fizeram grandes coisas. Então ele começa falando sobre Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Depois fala sobre Enoque, depois Noé, Abraão, fala bastante sobre Abraão aqui, depois Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, e aí depois o 32, versículo 32 fala sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os outros profetas. Então ele cita esses homens diversos aqui para falar o que eles fizeram e que tudo o que eles fizeram por meio da fé. Então, entender o que é fé é essencial numa época que nós vivemos em que as pessoas não têm fé, né? E o que eu quero dizer com não tem fé? Fé, hoje em dia, quando a gente escuta a palavra fé, e é estampado nas camisas, é estampado nos bonés e por aí vai. Geralmente, quando a gente escuta sobre fé, a gente escuta o quê? Você é uma pessoa sem fé. O que isso significa? Pensamento negativo. Você tem um pensamento negativo. Praticamente isso. Não ter fé é como se você tivesse um pensamento negativo. Ou no sentido de, você não tem fé. Eu quero ir amanhã lá para Teresina. E aí a gente até fala assim, se Deus quiser vai dar certo. Aí a pessoa, não, tem que ter fé. Tem que ter fé que vai dar certo. Tem que ter fé que já aconteceu. Será que isso é ter fé? Ou até mesmo a questão da cura, né? Como é muito falado. Eu queria ser curado da minha doença. Aí a pessoa diz, para você ser curado da sua doença, basta você ter fé. Será que basta nós termos fé para sermos curados ou para fazer qualquer tipo de coisa? Será que é isso que significa fé? Será que fé é uma confiança, como alguns dizem, não, fé é a certeza de que vai acontecer. Será que é isso o que a palavra de Deus nos ensina? Para que nós possamos entender, então, o que é fé, a gente precisa ir desde o começo, tá bom? Então vamos lá no primeiro ponto, onde ele fala o seguinte: a graça da fé
pelo qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito de Cristo em seus corações e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então, da onde vem a fé? Da onde vem a nossa fé? Vem de nós mesmos? Não. O texto deixa bem claro, e a palavra de Deus deixa bem clara, que a fé não vem de nós. Não vem de nós. Efésios 2:8, texto que a gente já conhece, eu espero que você tenha até decorado esse texto, que diz que a fé não vem de nós. A fé não é por obras para que ninguém se glorie. Então a fé, ela vem, primeiramente, ela é obra de Cristo em nossos corações. Então a fé é obra de Cristo em nossos corações. E segundo, a fé também é obra da palavra, do ministério da palavra. Então, de onde vem a fé de uma pessoa? Desses dois pontos. Primeiro, de Cristo Jesus, do Espírito de Cristo Jesus, e segundo, da palavra. Então, a gente falou a mesma coisa nas questões anteriores. A gente falou sobre a mesma coisa sobre santificação, que a santificação vem pelo Espírito e vem pela palavra. Nós falamos que a adoção, ela vem por meio do Espírito. Nós falamos que a justificação, ela vem também pelo Espírito e por meio da palavra. Então, uma coisa sempre está relacionada à outra. Então, a nossa fé, ela vem também do Espírito e vem também da palavra. Agora, como que aumenta, como que a gente pode falar, quais são os meios, ele vai explicar isso depois, mas quais são os meios que a gente pode dizer que a nossa fé ela é aumentada? Então nós temos uma fé, ok? Todo mundo tem fé. Todo cristão, ele recebe a fé, e isso é importante. É todo cristão que tem fé. Gente que não é crente não tem fé. Gente que é crente pode até ter esperança, mas não fé. Deixa eu ver o que é justamente sobre isso. Então, como que aumenta? Como que a nossa fé ela aumenta e fortalece? Ele diz então o seguinte, ele diz aqui no texto seguinte, né? E por ele também, então por meio da palavra e por meio do Espírito de Cristo, a nossa fé então, pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, ela é aumentada e fortalecida. Então é por meio da graça de Deus, da administração da graça de Deus em nossas vidas, que nós temos então a nossa fé aumentada e a nossa fé fortalecida. Quais são esses meios de graça que Deus nos dá? Primeiro, o batismo. Porque o batismo ele é importante para que a fé do cristão ela se fortaleça e ela aumente. Quer dizer que a gente tem que se batizar toda hora? Não, não é isso. Mas porque no batismo, no ato do batismo, é aquele ato em que nós confessamos para todas as pessoas que nós somos cristãos. Então, no ato do batismo, quando a gente então é batizado, nós estamos confessando ali para todos: eu sou cristão. E a partir daquele momento, eu estou fazendo uma aliança com Cristo e uma aliança com Deus, de que eu quero viver a minha vida para a glória de Deus. Eu estou também confessando que eu morri para o mundo e eu ressuscitei então com Cristo Jesus. Então, dessa maneira, a minha fé ela é fortalecida. Segundo, ele fala sobre a ceia do Senhor. E aqui a gente não vai falar especificamente sobre a ceia do Senhor hoje. Daqui a algumas EBDs a gente vai discutir sobre o que é ceia do Senhor. Se ceia do Senhor ela é apenas um memorial ou se ela é um sacramento. Se a ceia do Senhor ela nos traz bênçãos ou nos traz maldição. A gente vai ver sobre isso daqui a algumas EBDs. Mas a ceia também ajuda o cristão a fortalecer a sua fé. Por quê? Porque é um meio, naquele dia em que nós fazemos a ceia,
em que nós estamos relembrando, renovando o nosso pacto com Deus, renovando a nossa vida com o Senhor, dizendo: eu sou cristão e eu vivo para a glória de Deus. Então, a ceia, ela é importante na vida do cristão porque eu vivo em comunhão com os meus irmãos. É aquele momento em que eu estou em comunhão com os meus irmãos e o momento em que eu renovo, então, a minha fé em Cristo Jesus, em que eu confesso que Cristo Jesus morreu por mim e ressuscitou pelos meus pecados, que ele foi mutilado, que o sangue dele foi derramado em favor de mim para a minha salvação. Então a ceia, ela também é importante para isso. Terceiro, e talvez, obviamente não mais importante, mas talvez o mais negligenciado muitas vezes, é pela oração. A oração, ela é extremamente importante para fortalecer a nossa fé. Extremamente importante para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Se eu não orar, eu não vou crescer em Cristo. Então eu preciso orar, eu preciso ter uma comunhão com Deus. Eu preciso conversar com Deus. E o restante, ele diz então, por outros meios prescritos por Deus. Quais seriam esses outros meios? A gente pode colocar aqui a leitura bíblica, extremamente importante também para fortalecer a nossa fé. A gente pode falar sobre a própria igreja, que também é extremamente importante, onde nós lemos a Bíblia, onde nós ceiamos, onde nós oramos, onde nós temos comunhão com nossos irmãos. A gente pode falar sobre discipulado, que é essencial também para que essa pessoa fazendo então discipulado com outra, a sua fé então aumentada, visitar os nossos irmãos, ler a Bíblia com eles, orar com eles, tudo isso é importante para que a nossa fé ela seja aumentada e ela seja fortalecida. Alguma pergunta ou algum acréscimo sobre esse primeiro ponto aqui? Pode falar, irmão João. Uhum. Pela graça do nosso Senhor e a misericórdia de Deus. Falei errado? Justamente isso. Nós somos salvos por meio da fé, né? Então a pessoa, ela precisa ter fé para ser salva. Esse é o ponto aqui. Se a pessoa não tiver fé, se a pessoa não crê, não tem como ela ser salva. No entanto, essa fé, ela não vem de nós. Essa fé, ela é dada pelo próprio Deus. Então eu não posso me orgulhar porque eu tenho fé. Porque a fé, ela é dada pelo próprio Deus. Então, esse é o ponto que ele está dizendo aqui, né? Eu não posso olhar e falar assim, porque eu tive fé, a fé surgiu de mim, então eu fui salvo. Não, eu tenho que dizer, a fé, ela veio de Deus, Deus me deu a fé, então eu criei e Deus me deu então a salvação. Então é um ato, tudo isso é um ato de Deus. É Deus quem nos dá. Ok? Mais alguma pergunta, algum acréscimo? Ele vai explicar isso no segundo e terceiro ponto, tá bom? Então vamos lá. Segundo ponto. Por essa fé, pela fé salvífica então que Deus nos dá, o cristão crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra, segundo a autoridade do próprio Deus, e aprende uma excelência nela, algo maravilhoso na palavra de Deus, acima de todos os outros escritos e todas as demais coisas do mundo. Então, nós só podemos dizer que tudo o que está escrito na palavra é verdade por meio da fé.
por meio da fé. Então, o verdadeiro cristão, ele não duvida que a palavra de Deus, ela é verdade. Ele pode se questionar, ele pode procurar saber, estudar sobre isso, estudar sobre as línguas originais, pode, obviamente, pesquisar sobre isso, sobre crítica textual e tantas outras coisas nesse sentido, mas o cristão verdadeiro, ele entende que a palavra que está em sua mão, ela é verdade, ela é palavra de Deus. Então não tem como uma pessoa ser verdadeiramente cristã se ela não acredita que a palavra de Deus ela é verdade. E não tem como ela ser verdadeiramente cristã se ela considera a Bíblia, como muitos acreditam nisso, como considera a Bíblia como qualquer livro. Como se a Bíblia fosse igual qualquer livro que eu leio, igual Crônicas de Nárnia, igual Senhor dos Anéis, igual qualquer outro livro. Esses livros são bons? São muito bons, mas não são superiores à palavra de Deus. Não são melhores do que a palavra de Deus e não são santos. Não são 100% verdadeiros. Então, o verdadeiro cristão, aquele que tem fé, ele crê que a palavra é verdade. E não só crê que a palavra é verdadeira, mas também crê que a palavra é autoridade sobre a sua vida. Que a Escritura ela é autoridade sobre a sua vida. E crê que nenhum outro livro é sagrado e maior do que a Escritura. Então, tem muito crente, né? Eu sempre digo isso ao fazer discipulado, que eu sempre digo que no discipulado, na conversa, na leitura bíblica, né, quando a gente vai ler a Bíblia com algum irmão, ou aconselhar algum irmão que está passando por alguma dificuldade, eu sempre digo que quando eu vou exortar aquele irmão, principalmente aquele irmão que está em pecado, eu sempre digo que não sou eu quem estou exortando. Quando eu vou exortar uma pessoa em pecado, eu sempre digo, olha, é a palavra de Deus quem está dizendo isso para você. Se aquele cristão, ao escutar a palavra de Deus, ainda assim não se arrepender dos seus pecados, então tem alguma coisa errada. Então quer dizer que a autoridade da palavra não está sobre a sua vida. Se um cristão ele não quer estudar a palavra, ele não quer fazer discipulado junto com a palavra, com algum outro irmão, ele acha muito difícil a palavra de Deus, ele não quer seguir a palavra de Deus, ele não lê a Bíblia, não escuta nenhuma pregação, não quer ouvir pregação, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nesse cristão, se de fato ele for cristão. Mas o verdadeiro cristão crê que a palavra é verdadeira, crê que a palavra é autoridade sobre a sua vida e crê que não há nenhum outro livro sagrado e maior do que a Escritura. Eu não ia entrar muito nesse ponto, mas uma das coisas que a gente enfrenta muito hoje em dia também é não acreditar na suficiência das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Principalmente em nossa vida espiritual. Então, o que geralmente tem acontecido hoje com os cristãos? A Bíblia, a palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que o cristão faz? Não, mas veja bem, aqui a palavra ansiedade é diferente daquilo que nós vivemos hoje em dia. Não tem problema nenhum você viver ansioso, porque afinal a psicologia ou a ciência diz que que um pouco de ansiedade é bom para a sua vida. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Como que eu trato a ansiedade? A psicologia e as ciências humanas vão falar, não, você tem que respirar, contar até 10, você tem que acalmar o seu coração, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O que a palavra diz como nós devemos tratar a ansiedade? Colocar em nossa mente a palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, e ele começa falando, nós devemos então pensar nas coisas do alto, nós devemos temer ao Senhor e não temer os homens. Então, ele dá uma série de coisas e a gente fala, não, mas não é bem assim. Uma outra coisa, um outro ponto sobre isso.
nós não devemos disciplinar os nossos filhos. Algumas pessoas dizem isso, né? Não devemos disciplinar os nossos filhos. Mas, lá em Provérbios, deixa bem claro que a vara é muito boa para o seu filho. E que se você não disciplinar o seu filho, no futuro é você quem vai chorar. No futuro é você quem vai sofrer. Então, com quem que eu fico? Eu fico com a palavra ou eu fico com os médicos ou com a pseudociência que diz certo tipo de coisa? A Bíblia diz que o homem foi criado, homem e mulher foram criados ali no sexto dia. Com o que eu fico? Com a palavra de Deus ou eu fico com a teologia darwinista, a teoria darwinista ou a teologia mesmo do evoluteísmo e etc. Com o que eu fico? Eu fico com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que ser a autoridade sobre aquilo que eu creio. Se ela não for autoridade sobre aquilo que eu creio, então há um problema. Então vamos lá, vamos continuar. Ele continua falando aqui, né? Como que ela então ela está acima de todos os outros escritos e todas as demais coisas do mundo? Porque por meio dela, por ela, demonstrar por meio da Bíblia, por ela, demonstrar a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza e os ofícios e o poder e a plenitude do Espírito em suas obras e operações. Então a palavra de Deus, ela demonstra a glória de Deus, ela demonstra a excelência de Cristo e ela demonstra a plenitude do Espírito Santo em suas obras e operações. Nenhum outro escrito, nenhuma outra palavra que qualquer outra pessoa diga vai falar em essência sobre a glória de Deus, sobre a excelência de Cristo, sobre a plenitude do Espírito Santo, como a palavra de Deus diz. Não há nenhuma outra revelação que a gente possa dizer, não, essa revelação acrescenta mais sobre Deus. Se não for extraído da Escritura, então é bem provável que seja mentira. Bem provável que seja mentira. Também, reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim crida e age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Então, o cristão, entendendo a glória de Deus, entendendo a excelência de Cristo, entendendo a plenitude do Espírito Santo, ele então confia a sua alma nessa verdade e age em conformidade com aquilo em que essa passagem contém em particular. Então, se a palavra de Deus diz que Deus é todo-poderoso, eu não posso simplesmente olhar e falar assim, não, eu não acho que ele é tão poderoso assim. Se a palavra de Deus diz que ele é soberano sobre todas as coisas e sabe o presente, o passado e o futuro, e em tudo determinou, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, eu não posso olhar para essa verdade e dizer, não, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não quero crer nisso. Eu quero crer que, na verdade, Deus não sabe o futuro, e eu quero crer, na verdade, que Deus, ele deixa o mundo acontecendo, e aí ele vê o que vai acontecer. Sendo que a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus deixa bem claro que tudo que a gente faz já está determinado segundo o querer da vontade de Deus. Então eu tenho que agir em conformidade com aquilo que a palavra me diz. Mesmo que isso doa para mim, mesmo que eu seja contra essa ideia, se a palavra de Deus diz, então eu tenho que crer. E é isso que é fé. A fé nos capacita para crermos nisso. É interessante, não sei se vocês conhecem o Sproul, R.C. Sproul, foi um grande teólogo, morreu, faleceu acho que em 2019, alguma coisa assim. Ele falava muito sobre a soberania de Deus, muito. E na cabeceira da sua cama, né, do lado assim da sua cama, ele tinha um livro
que era o livro Moby Dick, do Herman Bavinski, alguma coisa assim. Esse livro, ele fala, é um livro bem interessante de se ler, bem interessante mesmo. Ele fala sobre um pescador que ele faz de tudo para matar uma baleia, na verdade uma jubarte, faz tudo para matar essa baleia, que é grandiosa, né? Ela é soberana. No próprio livro, ele fala que essa baleia ela é uma cachalote, na verdade. Essa cachalote branca, ele faz de tudo para... Fala, né, que ela é soberana. Ele passa o livro todo em busca de matar a tal da Moby Dick soberana. Por que o Sproul tinha isso na sua cabeceira? Porque ele falava que era a sua discussão com Deus. Então ele lia na Escritura, Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso. Só que o seu coração vivia uma vida como se Deus não fosse o Deus Todo-Poderoso. Então ele falava que todo dia ele acordava e ele devia lembrar, se Deus é soberano, então eu tenho que obedecer os mandamentos do Senhor, então eu tenho que tremer diante das ameaças de Deus, então eu tenho que abraçar as promessas de Deus. Se Deus é soberano, então eu tenho que viver uma vida 100% em obediência a Deus. Mas nosso coração quer isso? Não. O nosso coração, ele quer lutar contra Deus. O nosso coração não quer crer que Deus, ele é soberano. Então, quando Deus nos dá a fé, nós passamos a acreditar, então, que esse Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Não é fácil nós acreditarmos isso. Não é nada fácil, na verdade. Mas quando Deus nos dá a sua fé, então nós passamos a viver em conformidade com essa verdade. Por isso ele diz, então, que se você crê nessas verdades, então você vai, prestando obediência aos mandamentos, tremendo diante das ameaças de Deus. Então nós devemos, de fato, tremer diante das ameaças de Deus e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a que está por vir. Então, eu obedeço os mandamentos de Deus, eu tremo diante do Senhor e eu abraço as promessas de Deus tanto para essa vida e tanto para a vida futura. Então, quando eu creio que a palavra de Deus ela é autoridade sobre todas as coisas, então eu vivo em obediência à palavra de Deus, em obediência ao próprio Deus. Continuando, daqui a pouco eu abro para perguntas. Entretanto, os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata com Cristo. Então, ter uma fé salvífica, os atos de fé salvífica, possuem uma relação imediata com Cristo. Aceitar, receber e confiar exclusivamente nele para a justificação, santificação e a vida eterna em virtude do pacto da graça. O que ele quer dizer com isso? Então, eu o viver em fé, eu proclamar a minha fé, tem a ver com a fé que Cristo me deu. Então eu aceito, eu recebo, eu confio exclusivamente em Cristo Jesus para a minha justificação, para a minha santificação, para a minha vida eterna. Então, como que eu recebo a justificação, a santificação e a vida eterna? Por meio da fé. E essa fé vem de quem? De Cristo Jesus. Essa fé vem por meio de Cristo Jesus, por meio da cruz e do sacrifício de Cristo Jesus. E esse então é o pacto da graça que Deus faz conosco. Deus então diz, você só pode ver o Senhor, você só pode crer em Deus só pode ser salvo por meio da fé. Você só pode ser salvo por meio da fé. Mas essa fé, ela vem de Deus. E ela só vem por meio da obra de Cristo Jesus em minha vida. Então, não tem como eu
não crer nisso, né? Não tem como eu viver diferente disso. Eu só posso obedecer ao Senhor se for por meio da fé. E essa fé vem de Cristo Jesus. Alguma pergunta até aqui? Vai, irmão João. Quando a pessoa está orando, aí eu falo em Deus, falo no Espírito Santo, falo em Jesus. Eu estou orando certo ou é para me orar só no nome de um? Ok. Irmão, a gente tinha falado um pouco sobre isso quando a gente falou sobre a Trindade, né? Que na nossa oração, na verdade a gente sempre tem que lembrar que tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é uma pessoa só. Então, são 3 pessoas diferentes, mas é um Deus só. Então, quando eu oro a Deus Pai, eu não posso achar que eu também não estou orando para o Espírito, eu também não estou orando para Jesus. Então, quando eu oro para Deus Pai, obviamente, Jesus está ouvindo, obviamente o Espírito Santo está ouvindo, porque é um Deus só, é um único Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que quando eu oro, eu tenho que orar para Deus Pai. Há um meio ao qual nós oramos. E esse meio é assim: nós oramos para Deus Pai por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, por isso que no final da oração a gente fala em nome de Jesus Cristo. Por que a gente fala isso? Porque é por meio do sangue de Cristo Jesus que eu posso ter acesso ao Pai. Cristo Jesus, depois que ele morreu na cruz do Calvário, ele abriu o véu, ele rasgou o véu que nos separava de Deus. Então, hoje, eu não preciso ir até o templo para sacrificar e ser ouvido ao Senhor. Eu posso, simplesmente no lugar onde eu estou, orar. Eu não preciso consultar um sacerdote ou um profeta para saber a vontade de Deus. Eu posso simplesmente orar. Então, hoje eu tenho livre acesso a Deus. Por meio de quem? Por meio do sangue de Cristo Jesus. E a Bíblia também ensina que o Espírito Santo é quem intercede por nós e quem leva as nossas orações a Deus. Então, qual que é o meio em que nós oramos? Nós oramos para Deus Pai, por meio do sangue de Cristo Jesus, capacitados pelo Espírito Santo. Então, no final das contas, quando eu oro, eu estou em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito. Mas eu sou mais da ideia de que nós devemos orar sempre endereçando a Deus Pai. Sempre em nossa oração, eu não oro para Jesus, eu não oro para o Espírito Santo. Eu oro conversando com Deus Pai. Mas eu sei que, obviamente, eu também estou falando com Jesus, eu também estou falando com o Espírito Santo. Mas eu creio que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos sempre orar endereçados a Deus Pai, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é justamente isso. É Jesus sempre orou para Deus Pai. Você nunca vai ver uma oração de Jesus para o Espírito Santo. Vai sempre ver uma oração de Jesus endereçada a Deus Pai. Sempre vai ver no Antigo Testamento também, sempre orando a Deus, referindo Ele como Pai, como nosso Pai. Então, para mim, nós sempre oramos a Deus Pai. Isso não significa que eu não esteja falando com Jesus e nem com o Espírito Santo. É uma coisa só, né? Mas eu entendo que a Bíblia nos ensina a orarmos dessa maneira. Ok? Vamos então para a terceira frase aqui. Eu queria só Fala, Babi. acrescentar nessa parte aqui sobre esse ponto 2, né? Que ele fala essa parte que quem crê, o cristão que crê por essa fé também age em conformidade, né, com aquilo que cada passagem em particular. Aí eu me lembro que eu ficava me perguntando por que quando Cristo ensina sobre o perdão, o Pedro fala assim: Senhor, aumentai a nossa fé. É por isso, porque às vezes a sociedade faz a gente pensar que ter fé é só ter um pensamento positivo, é isso. Uma coisa egoísta, né? Você tem que ter pensamento positivo de que aquilo que você quer vai dar certo. Quando na verdade a fé, o maior exemplo de fé fraca é uma fé que a pessoa não está obedecendo, não faz aquilo que o Senhor
E aí sim é que a gente tem que dizer, Senhor, aumentar a nossa fé, porque é muito difícil obedecer ao Senhor, não é fácil. Hoje no sermão, né, eu vou falar justamente sobre a incredulidade de Tomé. E o ponto em que eu vou trazer, né, já adiantando para os irmãos que estão aqui, é que justamente a fé de Tomé, ela foi uma fé verdadeira, apesar de ser incrédulo. Só que a fé de Tomé, ela nos mostra justamente o nosso coração. O nosso coração, ele é incrédulo. Por quê? Porque a fé não vem de nós. A fé, ela vem de Deus. Então, o que Tomé provou ali é que, por nós mesmos, é impossível acreditar que Jesus ressuscitou. Só que Jesus precisa, então, se revelar para que nós possamos, então, finalmente crer. E a nossa fé, às vezes a gente diz, né? Eu quero que a minha fé seja aumentada. Muitas vezes a gente tem que dizer, eu quero ter fé. Porque somente ter fé já é suficiente. Como Jesus diz, né? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, já vão fazer grandes coisas. A ideia é que não é para a sua fé ser grandiosa, mas é para você reconhecer que sem Deus não há fé. Que se não fosse por Deus na sua vida, você não teria fé no próprio Deus. Então essa fé, às vezes a gente fala, né? Eu queria que a minha fé aumentasse. Eu queria ter fé. Porque se eu tivesse fé, já seria o suficiente. Na verdade, o que acontece é que nós não temos fé. Nós não cremos em Deus, que Deus é o Todo-Poderoso. Vamos ao terceiro ponto, que ele fala um pouco mais sobre isso, e aí a gente encerra o nosso tempo aqui. Essa fé, como ele vai falar aqui, exatamente o que a gente está discutindo. Essa fé, embora possa ser diferente em graus e possa ser fraca ou forte, ainda assim é de um tipo e de uma natureza diferentes, como acontece com todas as demais graças salvíficas, daquela fé e da graça comum que os seguidores meramente professos possuem. Então, essa fé que nós temos, né, essa fé, mesmo que seja fraca ou mesmo que seja forte, ainda assim ela é diferente dessa fé comum, dessa fé que o mundo então diz. Por isso, mesmo que seja muitas vezes atacada e enfraquecida, ainda assim alcança a vitória, crescendo em muitos para uma plena segurança por meio de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O que ele quer dizer então aqui? Que a fé verdadeira, ela é uma fé que, ainda que ela seja fraca, ainda que ela não seja tão grande, mas se tiver fé, ainda que ela seja atacada, ainda que ela seja enfraquecida, no final de tudo, se for uma fé verdadeira em Cristo Jesus, a pessoa vai alcançar a vitória. E que vitória é essa? Não é a vitória no sentido da pessoa ser curada, ou a vitória no sentido, mas ela vai ter um fim benéfico. E qual é esse fim benéfico? Que a pessoa se torne cada vez mais parecida com Cristo Jesus. E quando nós nos tornamos, então, mais parecidos com Cristo Jesus, então nós crescemos para uma plena segurança por meio de Cristo. O que muitas vezes acontece? A gente diz muitas vezes assim, eu só vou conseguir passar por isso se eu tiver fé, se eu tiver muita fé. Na verdade, eu só vou passar por isso se eu tiver fé, se simplesmente eu crer em Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. É interessante que lá em Hebreus 11, ele fala justamente isso, versículo 6. Eu vou ler alguns textos aqui. Versículo 6 diz assim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas aí, quando ele fala sobre as pessoas que tiveram fé, é interessante que muitas vezes
a fé que as pessoas tiveram não foi uma fé forte, mas foi uma fé. Por exemplo, quando ele fala sobre Sara, ele diz que Sara creu. Como assim Sara creu, sendo que Sara riu? Sara não creu no começo. Sara não creu em Deus. Ela simplesmente deu risada de Deus. Mas diz que ela creu. Depois, fala então sobre Abraão. Lá no versículo 19, diz que Abraão, ele então teve fé, versículo 17, quando Deus o pôs à prova, oferecendo então o seu filho Isaque como sacrifício. E a gente pensa, que fé é essa que Abraão teve? Ele teve fé no quê? O texto lá de Gênesis não diz qual que foi essa fé que Abraão teve. Porque parece uma fé meio estranha de Abraão. Como assim? Deus falou para você ir lá e sacrificar o seu filho, e aí você vai obedecer esse Deus? Se Deus me mandasse sacrificar o meu filho, eu não tenho filho ainda, mas se ele aparecesse para mim e mandasse sacrificar o meu filho, ele não ia sacrificar o meu filho. Não faz sentido essa ordem de Deus. Se Deus aparecesse, se alguma voz de Deus falasse que eu deveria sacrificar o meu filho, possivelmente não ia fazer. Por quê? Porque eu não creio que este é o Deus que manda sacrificar pessoas. No entanto, qual que era a fé que Abraão teve? Lá no versículo 19 diz: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A obediência de Abraão não foi porque Deus simplesmente o mandou e ele teve fé. A obediência de Abraão era que, se Deus mandou eu matar o meu filho, ele também é poderoso para ressuscitar o meu filho. Então a fé de Abraão era porque ele creu que Deus é o Deus que pode ressuscitar mortos. E se Deus é um Deus bondoso, Deus não ia deixar então o seu filho morto. Então a fé de Abraão foi uma fé na promessa de Deus, na aliança de Deus, que o seu filho Isaque seria o descendente que abençoaria todas as nações. Então ele creu na promessa do Senhor, ele creu na verdade do Senhor. Então não é que ele teve uma grande fé, mas ele teve fé neste Deus que é grandioso. Depois ele fala sobre Isaque, sobre Jacó, José, fala sobre Raabe. Então todos esses homens e mulheres tiveram fé, não porque tiveram uma fé grande. Jacó, por exemplo, Jacó foi um dos que viveu uma vida totalmente incrédulo ao Senhor. E por isso ele diz lá no versículo 21, pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Jacó viveu uma vida totalmente sem fé. Mas no final da sua vida, ele então creu. Ele teve fé e ele é um dos heróis da fé. Lá no versículo 32, tem um nomezinho específico, de dois nomes, que quando a gente lê esses dois nomes aqui, parece que é meio esquisito essas duas pessoas estarem aqui na galeria da fé. O primeiro é Gideão. Gideão, quando a gente lê lá em Juízes, parece um grande homem, no começo parece um grande homem, mas o que Gideão fez? Qual que era a sua fé? Não tinha fé nenhuma. Deus fala para ele assim, olha, você vai atacar, acho que é os amalequitas, não lembro qual que é o outro povo, você vai atacar o povo inimigo, mas só vai atacar com a quantidade de pessoas que eu colocar. Aí o que Gideão faz? Se é o Senhor mesmo, deixa eu provar que é o Senhor. Aí ele coloca o novilho e fala, se amanhã acordar com esse novilho cheio de água e tudo em volta seco, então é o Senhor que me deu a resposta. Aí Deus vai lá e faz isso. Aí no outro dia, não, vou fazer o contrário. Se amanhã acordar tudo molhado em volta e o novilho seco, então é Deus quem falou comigo. Que fé é essa? Não tem fé nenhuma. Gideão não tem fé nenhuma. Mas ainda assim, no final da sua vida, ele entendeu
quem era o Senhor. Sansão, ensina sobre Sansão. Que fé que Sansão teve em toda a sua vida? Nenhuma. Nenhuma fé. Ele viveu uma vida totalmente sem fé. Mas no final da sua vida, ele creu que Deus era poderoso para dar a força novamente a ele, para ele matar o povo inimigo. Então, a fé, muitas vezes, como a gente pensa, não é no sentido de tem que ser algo grandioso. A fé ela tem que estar alicerçada no Deus que é grandioso. E esse é o valor da fé. Então, a nossa fé, na verdade, que eu tenho que acreditar todos os dias da minha vida, é que eu não tenho fé. É que, na verdade, eu sou bem incrédulo. Mas se eu depositar a minha fé em Deus, a minha fé, então, ela vai crescendo automaticamente, sem nem eu perceber. E não é uma fé no sentido de que, eu sei que as coisas vão acontecer. Não, é uma fé de, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser fazer isso, Ele é poderoso para fazer isso. Se Deus não quiser, tudo bem, eu aceito. Se Deus não quiser me curar, se Deus não quiser que eu chegue bem no dia, na minha viagem, no meu destino, se Deus quiser que tudo de mal aconteça com o meu dia, tudo bem. Tudo bem, porque Deus está no controle. Então a minha fé não pode ser uma fé de que, não vai acontecer. A minha fé tem que ser, vai acontecer se Deus quiser, se Deus permitir. Porque Cristo Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12, 2. Então, quando eu digo, tenha fé, é no sentido de, eu sei que se Deus quiser, Ele pode fazer isso e aquilo. Se Deus não quiser, eu vou continuar crendo em Deus. Então, se Deus não quiser que as coisas aconteçam da forma como eu desejo, então eu vou crer mesmo assim. Eu vou continuar crendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Alguma pergunta, irmãos? Fala, irmão João. Pode. Eu falei aqui errado, não. Perdão. Não, pode. É uma pergunta mesmo, João. Pode falar. Não, o que você estava dizendo, terminação, é muito bom. Eu não falei que não pergunta, não. Não, mas pode fazer. Pode fazer a pergunta. A pergunta é que a fé é muito importante na vida do cristão, para quem crê em nosso Senhor. Uhum. Porque sem fé, uma fé fraca é meio devagar. E a pessoa que tem uma fé fraca, que a pessoa que diz uma palavra negativa, que não tem fé em Deus, que acha que está naquela situação, tem uns cristãos que já passou na situação, aí acha que quer que resolva uma hora para outra, não é assim, não. Eu, pelo menos, eu todo dia peço a nosso Senhor que Deus me dê minha saúde e a vida onde eu dói. Sim. E cada dia eu tenho fé nele. Eu jamais um dia esmorecer. Uhum. E cada vez aumentando, porque eu tenho nele. E é interessante, irmão, porque e se você nunca for curado do seu olho? Você vai deixar de acreditar em Deus? Essa pergunta aí já tem um minha amigo perguntou. Uhum. E se continua, aí que minha fé aumenta nele. Justamente. Porque eu estou nas mãos dele. Uhum. Sem ele, que é uma coisa que eu poder, nada. Uhum. Ele é acima de tudo. Exatamente. Assim tem um louvor que diz, se a porta abrir, é Deus. Se a porta vier, continua a Deus. Uhum. Se a doença vier, continua a Deus. Se a doença não vier, continua a Deus. Uhum. Justamente. É interessante que Tiago é um dos que entendeu bem claro isso. Se você nunca leu o Tiago, eu recomendo, que Tiago ele fala e repete sobre fé, e o tema da carta de Tiago, na verdade, é uma vida de fato pela fé. E é interessante que ele fala assim, lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 18, diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre sua fé sem obras,
e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, qual que é a ideia de Tiago aqui? A fé não é só acreditar que existe um Deus. A fé não é somente saber que Deus existe. A fé não é somente falar assim, não, eu creio em Deus. Eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Não, eu realmente creio nisso. Ele está dizendo, não adianta nada você só saber. Não adianta nada você só crer nessas verdades. Você precisa viver para essas verdades e por meio dessas verdades. Então não adianta nada a pessoa simplesmente falar assim, não, eu creio. Não, eu creio que Deus pode me curar. Mas a pessoa não vive em obediência a Deus, realmente crendo, não, Deus, se Ele quiser me curar, Ele cura. E se Ele não quiser me curar? Eu vou crer mesmo assim. Eu vou continuar crendo. Se Deus não quiser tirar minha doença, se Deus não quiser tirar minha dor, eu vou continuar crendo mesmo assim. E aí lá no 4, versículo 13, ele diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então está dizendo, as pessoas dizem, né, eu vou lá para aquela cidade, eu tenho fé de que ao chegar naquela cidade, eu vou conseguir vender minhas coisas, eu vou passar um ano ali, a gente vai fazer negócio, a gente vai ganhar dinheiro. Isso é muito atual. Muito atual. Já teve muita gente chegou para mim e falou assim, Samuel, você não tem fé de que você pode ganhar muito dinheiro? Já teve um irmão que chegou para mim e falou assim, Samuel, eu tenho fé de que um dia você vai ser um pregador de multidões e você vai ganhar muito dinheiro pregando. O que eu falei? Irmão, eu pregar para multidões eu até aceito, mas ganhar muito dinheiro por causa disso, isso aí eu repreendo, irmão. Porque não é o meu objetivo. Se for pregar para multidões, é para pregar para que pessoas se convertam, mas não para ser um grande pastor ou algo parecido. Mas muitos de nós, a gente fala muito assim, não, vai dar certo, creia que vai dar certo. Como a gente já escutei de muitas pessoas, né? Não, como é que dizem? Se Deus quiser, vai dar certo. E Ele há de querer. Já ouviu isso? Essa frase? E Ele quer. Ou você fala assim, não, se Deus quiser. A pessoa responde, não, e Ele quer. Quem disse que Ele quer? Porque o texto continua. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que o texto está dizendo? Que a fé não é o acreditar que já deu certo. A fé é o acreditar, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, Ele pode me curar, Ele vai me curar. Se Ele quiser. Se Ele não quiser, eu vou continuar vivendo para a glória de Deus. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer uma viagem e eu vou chegar bem nessa viagem. Se Deus não quiser, o carro vai bater e a gente vai morrer. E tudo bem. E tudo bem, porque Ele continua sendo Deus. Ah, só aconteceu esse acidente porque o pastor não teve fé. Quem disse? Muitas vezes é por causa da fé que isso aconteceu. É porque Deus quis me levar para junto de si. É porque Deus quis me dar essa doença para fortalecer a minha fé e por aí vai. Ok. As pessoas, elas até na ignorância delas, acreditam que a fé ela pode mover Deus. Mas a fé é justamente o contrário, né? Ela faz com que a gente se adeque aos planos de Deus. Justamente. Não os planos de Deus da nossa vontade. Justamente. A fé é justamente isso. É se adequar à vontade e aos planos de Deus. Então eu tenho fé que Deus me dá para que eu entenda qual é a vontade de Deus para a minha vida e para que eu aceite essa vontade de Deus para viver uma vida de obediência para a glória de Deus. Amém?
Vamos orar, irmãos? Já passamos o nosso tempo? Vou orar aqui. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá a fé. Essa fé não vem de nós, é dom, é graça do Senhor. E, ó Deus, muitas vezes vivemos nesse mundo de forma incrédula, não crendo que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Muitas vezes colocamos a vontade do Senhor nos nossos argumentos teológicos, mas, ó Pai, a Sua palavra nos ensina que o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso, que faz segundo o seu querer, segundo a sua vontade, que é soberano sobre tudo. Nós não podemos determinar nada para o Senhor, nós não podemos colocar o Senhor na parede, nós não podemos achar que a nossa vanglória, achar que a nossa fé, na verdade, é vanglória, achar que a nossa fé, achar que a nossa vanglória, na verdade, é fé, achar que a nossa arrogância, na verdade, é a determinação, é querer as coisas. Meu Deus, muitas vezes somos muito arrogantes, somos muito pretensiosos, não confiamos na bondade do Senhor. Às vezes falamos, não, eu não aceito isso na minha vida. Quem somos nós para dizer que não aceitamos a vontade do Senhor? Para dizer que não aceitamos uma doença, para dizer que não aceitamos alguma coisa ruim que aconteça conosco. Porque, ó Deus, o Senhor nos disciplina como seus filhos. E se somos seus filhos, sabemos que tudo aquilo que vem de ruim para nossas vidas é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor quer nos disciplinar, é porque o Senhor quer que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Nos ensine sobre isso, ó Pai. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.